Olá, povo Direito do Trabalho, uma boa semana para todos. Estou aqui no Evoluindo Direito do Trabalho para comentar mais uma decisão, que na verdade vão ser duas sobre a mesma matéria, que é garantia de emprego à gestante. Então, se esse assunto te interessa, fique aqui. Espero que você goste, curta, compartilhe com quem você acha que o conteúdo possa ser útil e se inscreve no canal se achar que é pertinente para a sua vida. Eu vou ficar muito feliz. Pode sugerir temas também e decisões que tenham chamado a atenção em algum momento para vocês. Eu vou trazer aqui, separei duas decisões que têm um assunto semelhante, mas no final das contas acaba havendo uma certa... não é bem uma contradição, mas é algo que diz respeito à questão da gestante dentro de prazos, de contratos por prazo determinado, tá? Mas o que eu quero falar sobre isso então? Bom, primeiro uma ação que é um incidente de assunção de competência, que é uma decisão que já não é mais, já foi tratada há alguns meses, já se falou sobre ela, que trata de uma trabalhadora de trabalho temporário. Então era uma temporária, né? Uma trabalhadora temporária gestante. E gerou esse incidente de assunção de competência que a gente já vai ver. A decisão até de primeiro grau foi aqui de Santa Catarina, de Blumenau, da quarta vara. A decisão do nosso tribunal foi reformando a decisão de primeiro grau, que mandou reintegrar a trabalhadora, e a decisão de segundo grau reformou essa decisão. A trabalhadora foi ao TST, então, até uma empresa bem conhecida, até quando eu vi a familiaridade do tema e da região, porque eu trabalhei lá por bastante tempo, e então acabou se instaurando esse incidente de assunção de competência. O que acontece? Começaram a ter decisões dentro da primeira turma do TST, divergentes das decisões de outras turmas sobre a mesma matéria, que é a garantia da gestante em relação a contrato por prazo determinado e contrato de trabalho temporário. Então aqui a ideia foi trazer, por conta da contrariedade entre o entendimento firmado na primeira turma e a jurisprudência tradicionalmente adotada pelas demais turmas da corte. Como sempre, eu vou continuar com a minha colinha aqui. Depois eu vou botar o número dos processos para vocês, tá? Então, foi instaurado em decorrência do acolhimento de uma proposta formulada por um ministro, que é o ministro Alexandre Agra Belmonte, que tratou dessa divergência. Ele diz o seguinte: é uma nova tese interpretativa a respeito do tema, calcada na não extensão, então, às trabalhadoras temporárias contratadas nos termos da Lei 6.019, da garantia provisória de emprego da gestante, entendendo que há uma divergência entre a situação das trabalhadoras temporárias e as trabalhadoras de trabalho por contrato por prazo determinado, previstas na súmula 244 do TST, no inciso 3º, que estende a garantia de emprego, inclusive para as trabalhadoras com contrato por prazo determinado, principalmente a experiência, que na verdade foi os maiores precedentes que dão origem, a grande parte dos precedentes que dá origem a esse entendimento da súmula foi por conta dos contratos de experiência. E eles trazem aqui, então, qual é o fundamento para isso se alterar, porque diz que, na verdade, o contrato por prazo determinado é um contrato entre a trabalhadora e o empregador, com uma perspectiva, principalmente no contrato de experiência, uma perspectiva de continuidade da relação jurídica. E daí viria o fundamento para a proteção da súmula 244. E diz que isso não diz respeito a essa relação triangular que existe entre trabalhadora, empresa de trabalho temporário e a chamada tomadora contratante dos serviços. E ele diz aqui, ele traz os fundamentos para essa tese nova. O primeiro, tanto a jurisprudência quanto do STF quanto do TST não examinaram a questão sob a luz dessa especificidade da trabalhadora temporária, então isso é um tema mais ou menos inédito, ou seja, nunca se abordou essa diferença. A Lei 6.019, então, não implicaria a existência de um contrato de trabalho por prazo determinado, entendendo até, vejam, isso é uma coisa bem diferente, que não há contrato de trabalho algum. Não há contrato de trabalho, é uma relação sui generis. Então, haveria um contrato entre as duas empresas, a tomadora de serviços e a locadora de mão de obra, que colocam o trabalhador à disposição
da tomadora de serviços pelo prazo de 3 meses, que a gente sabe que pode ser prorrogado, mas enfim, com um prazo. E existem muitas restrições à contratação direta pela tomadora de serviços depois, tem um prazo de quarentena para isso acontecer. Existe uma série de circunstâncias que servem justamente para impedir a existência de fraudes, que se utilize o trabalho temporário como interposta pessoa para depois se continuar a relação jurídica em outros termos. Então é para realmente cumprir a função do trabalho temporário da Lei 6.019, principalmente antes de incluir a terceirização que nós conhecemos também naquele dispositivo legal, tá? Então, e a Constituição teria recepcionado um tratamento distintivo ao trabalhador temporário, nessa linha aqui da argumentação, porque conhecedora da ausência do vínculo empregatício da Lei 6.019, não equiparou o trabalhador temporário ao empregado, como fez com os avulsos, por exemplo. Então, um dos argumentos aqui, gente, é entender que essa trabalhadora na empresa de trabalho temporário, ela não é empregada. Tanto que para ela o que se aplica é a Lei 6.019, não a CLT, e é uma relação de trabalho diferente. Isso é uma coisa bem séria, bem importante, porque tem outras implicações também, né, para outros assuntos. A legislação previdenciária protege a trabalhadora temporária gestante, então diz aqui que ela não ficaria totalmente desprotegida, porque ela recebe o salário maternidade, inclusive no período de graça, aquele período em que ela ainda é considerada assegurada. E por fim, a extensão de proteção do trabalho da mulher poderia ser responsável pela discriminação das mulheres no mercado de trabalho. E eu vou me abster a comentar esse argumento especificamente, porque eu sei que aí eu não vou conseguir ter a isenção que eu acho que é necessária para observação desse acórdão, tá? E aí eles trazem, então, nesse primeiro momento, as decisões que geralmente reconheciam a estabilidade provisória da gestante também trabalhadora temporária, porque seria uma espécie de contrato por prazo determinado. Então, até esse momento, o que nós tínhamos? Súmula 244 estendeu a proteção da garantia de emprego à gestante para as trabalhadoras com contrato por prazo determinado. Precisou de uma súmula, porque se a gente pensar, em regra, o Instituto da Estabilidade seria incompatível com prazo determinado. Por isso, necessária a extensão, porque a proteção não é mais só a mulher, é também a questão ao próprio nascituro, e que ele tenha, que a mulher tenha segurança econômica e não só proteção jurídica vazia para sustentar o seu bebê durante a gestação e logo após o nascimento. Então, não seria suficiente o salário de maternidade no período posterior do nascimento, mas também antes ela mereceria continuar com o emprego. Então, esse foi o fundamento para a gente ter a mudança com a súmula 244, inciso 3º. E aí o entendimento até então era de que o contrato por prazo, a trabalhadora temporária tem uma espécie de contrato por prazo determinado, ainda que com interposta pessoa. Já me preocupa essa questão, porque se a gente pensar assim, nós temos que ver a questão da terceirização, mas eles abordam esse assunto depois, que não seria o caso da terceirização, tá? Então aqui eles instalaram essa controvérsia, né, e falando que o contrato temporário é disciplinado pela Lei 6.019, então são duas espécies de contratos por prazo determinado que se distinguem essencialmente pelo fato de que no contrato de experiência existe a legítima expectativa de convolução em contrato por prazo indeterminado, enquanto que o contrato temporário serve para atender a situações excepcionais de necessidade transitória. Então, não há expectativa de continuidade da relação de trabalho em razão da iminência da extinção da necessidade do serviço em si, e que o contrato de trabalho temporário tem objetivos de atender situações excepcionais, diferentes e principalmente provisórias. E aí diz que a existência de dispensa arbitrária ou sem justa causa, do artigo 10, inciso 2º-B do ADCT, pressupõe a iniciativa do empregador. E isso pode acontecer no contrato de experiência por conta da questão da expectativa da continuidade, mas que, nesse caso, não há essa possibilidade, não existe uma expectativa legítima de continuidade de relação empregatícia, porque ela não existe. Essa relação empregatícia. A extinção da contratualidade não depende da iniciativa do empregador, ela é uma previsão legal, então não tem arbitrariedade na dispensa, e o objetivo do legislador constituinte era proteger a trabalhadora da dispensa arbitrária por parte do empregador, ok?
Então, e aí ele diz que o contrato temporário não se confunde com o contrato por prazo determinado, que tem até previsão de multa na rescisão antecipada, que aqui a multa é específica e que há incompatibilidade do sistema de trabalho temporário com hipótese de prorrogação do contrato para além dos prazos fixados em lei. Isso é bem importante. Então aqui, o fundamento é, por não ter essa expectativa de convolução no contrato por prazo indeterminado, ensejadas as condições que encerradas essas condições que geraram a contratação, não haverá continuidade. Então, essa impossibilidade de continuidade é que impede a garantia de emprego, porque a garantia de emprego é para prevenir uma dispensa arbitrária que é baseada tecnicamente lá atrás numa discriminação à trabalhadora mulher. Então, ele não se interessa mais em manter aquela trabalhadora aqui, não. Ele não tem opção de manter a trabalhadora. Então, por esse entendimento, eu confesso a vocês que eu nunca tinha pensado nisso, até eu ver essa decisão há alguns meses. Eu fiquei pensando muito sobre ela, porque é algo que eu nunca tinha pensado. Todas as vezes que entendi pela reintegração ou pela indenização substitutiva, se fosse o caso, tratei o contrato temporário como uma espécie de contrato por prazo determinado, adotando a súmula 244, inciso 3º, desde a sua existência. Então, apesar de compreender que, como regra geral, a estabilidade de emprego é um instituto incompatível com os contratos por prazo determinado, porque você já sabe que eles vão se encerrar e o objetivo é manter a continuidade no caso da estabilidade. E por isso que algumas estabilidades, como a da gestante e a do acidentado, que são estabilidades pessoais, acabaram se estendendo para contratos por prazo determinado, e estabilidades políticas, como dirigente sindical e cipeiro, não, porque são objetivos diferentes na proteção, entendem? Então, nesse sentido, eu nunca tinha pensado nessa hipótese de separar a trabalhadora no contrato por prazo determinado da trabalhadora temporária. E aí aqui ele ainda fala, que aqui que eu acho meio estranho, porque ele elenca os direitos que os trabalhadores temporários têm, a partir da Lei 6.019, estendidos, portanto, né, e não está incluída a garantia de emprego à gestante. Ora, em 74 não estava incluída a garantia gestante para ninguém, mas o que ele diz é que mesmo com a Constituição de 88, o legislador constituinte teve a oportunidade de equiparar a trabalhadora temporária à trabalhadora seletista, como foi feito com a avulsa. São bem poucas, né, no meio avulso, mas é claro que existe e foram equiparadas, e não o fez. Então, se o legislador pretendesse fazer essa equiparação, teria feito por ocasião da Constituição. Por outro lado, gente, não está na lista desses direitos do trabalhador temporário, por exemplo, o 13º. O 13º já foi uma extensão desse entendimento. O 13º não tem previsão, as férias têm, o 13º não tem. E o TST já entendeu que se estende ao trabalhador temporário também o 13º salário proporcional, né? Porque vai ser sempre uma contratação temporária por um prazo determinado, portanto não vai dar os 12 meses, mas o 13º proporcional seria devido, assim como as férias que tem previsão. Então, mas ele diz que isso a gente tem que olhar com muito cuidado, porque o fato de haver a extensão de um benefício específico, de um crédito específico, um direito específico, não pode abrir para todo tipo de proteção jurídica que cabe aos outros trabalhadores regidos pela CLT. E aí, eles fazem uma distinção aqui, então, em relação à terceirização, para dizer que na terceirização, o prestador de serviços é o empregador do trabalhador, da trabalhadora, no caso, né? Então, ele é empregador e ele não está vinculado a determinados contratos dos contratantes, embora na prática normalmente esteja, que a gente já sabe que é assim. Mas, porque agora vê, não tem mais posto de trabalho, aquele contrato com aquela tomadora acabou, não tem o que fazer com a trabalhadora. Só que isso é um problema do empregador, que corre o risco do empreendimento e se não quiser ficar mais com aquela trabalhadora, vai ter que pagar todas as verbas, porque existe um vínculo. E ele, então, faz um contrato de prestação de serviços e vai apresentar trabalhadoras para aquela tomadora, hoje em dia contratante, naquelas circunstâncias. Mas mesmo depois que ela não prestar serviço naquela contratante, ela continua vinculada à prestadora, que é a sua empregadora. Que é isso que eles dizem que não acontece no contrato de trabalho temporário, tá? E aí, a ausência de direito à estabilidade não implica a ausência de proteção à gestante por conta da legislação previdenciária, segundo a previsão, e aí se fixou uma tese jurídica nesse incidente de assunção de competência, que é
é inaplicável ao regime de trabalho temporário disciplinado pela Lei 6.019 a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante prevista no artigo 10, 2b do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, gente, vejam, foi fixada essa tese. Essa tese tem efeito erga omnes no sentido de que ela não vai produzir efeito só nesse processo em questão. Foi instaurado esse incidente de assunção de competência exatamente para se resolver a divergência entre as turmas sobre a matéria. Então, no pleno do TST, se definiu essa tese. Então, a partir dessa tese, e até que se mude de ideia, porque assim como mudaram de ideia para considerar a trabalhadora por prazo determinado, agora a trabalhadora temporária não faz parte desse grupo, mas até que se mude de ideia, o entendimento pela tese fixada é esse. Vamos ver se vai ter um entendimento de modulação ou não. Provavelmente não. Por que eu digo isso? Modulação seria o seguinte: depende dos processos, de quando eles chegaram no TST. Então, os processos mais antigos ainda teriam um entendimento anterior e os novos não terão, uma questão de direito intertemporal. Mas, e aí vou dizer aqui a vocês, porque eu acho sempre importante a gente falar, essa decisão foi por maioria. O ministro Luiz Felipe Vieira de Mello foi vencido. O ministro Felipe tem uma posição mais protecionista, o ministro Alberto Luiz Bresciani, o ministro Maurício Godinho Delgado, Cátia Arruda, José Roberto Freire Pimenta, Cláudio Brandão e Maria Helena Malmo, que queriam acolher uma questão de ordem do ministro Cláudio Brandão para modular os efeitos da decisão. E isso foi rejeitado. E depois, na presidência do vice-presidente do tribunal, com os ministros que estavam presentes, mais uma vez no mérito por maioria, vencidos Luiz Felipe, Alberto Bresciani, Maurício Godinho, Cátia Arruda, José Roberto Freire Pimenta, Cláudio Brandão e Maria Helena Malman, negaram provimento ao recurso de revista da trabalhadora, a partir da fixação dessa tese jurídica. Ela deu um azar, né, porque chegou na vez dela e foi na vez dela que criaram a tese jurídica. Enfim, teve gente que ganhou na semana anterior e ela ficou assim. Os processos não estavam super parados até então, eles estavam andando. Então, vejam, criou-se um entendimento, então, se fixou uma tese jurídica no TST de que a trabalhadora temporária não tem direito à estabilidade no emprego, porque ela não está enquadrada num dos tipos de contrato por prazo determinado, então a ela não se aplicaria a súmula 244, inciso 3º do TST. E aí eu vou trazer uma outra decisão para mostrar que é uma tendência, na verdade, do TST excluir qualquer contrato por prazo determinado. Então eles estão começando a rever o entendimento da estabilidade da gestante para contratos por prazo determinado. Por que eu digo isso? Por causa da decisão do ministro Alexandre Ramos, de pouquíssimo tempo atrás, agora de agosto, nesse sentido. Então, vejam, aqui nós tivemos o seguinte: ele, utilizando a tese fixada pelo tema 497 do STF, ele diz que, após a fixação dessa tese no tema 497, não dá para dar a mesma interpretação para o inciso 3º da súmula 244. E qual é, então, a interpretação que ele acha que tem que ser proposta? Bom, citando o recurso extraordinário aqui, o recurso extraordinário de São Paulo, que deu origem à tese, para a gente falar primeiro do STF para depois chegar no TST rapidamente, a proteção contra a dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como um importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais, licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável, quanto da criança, permitindo a efetiva e integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe nos primeiros meses de vida de maneira harmônica e segura, econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego consagrada com absoluta prioridade no artigo 227 do texto constitucional como dever inclusive da sociedade, no caso aqui o empregador, recurso extraordinário que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese. E aí, assim, tem os votos dos ministros, eu sempre recomendo que se leiam os votos dos ministros sobre a matéria, é sempre muito interessante, a gente aprende muito, vem muita matéria constitucional envolvida, e você consegue entender a lógica do ministro para chegar àquela conclusão, que tipo de raciocínio ele faz, e com base nisso você consegue presumir outras decisões que esses ministros possam tomar sobre assuntos trabalhistas, sociais,
é muito importante, assuntos femininos, assuntos de minorias. Então, a partir da leitura de votos sobre esse tipo de matéria, você consegue supor uma série de outras decisões no futuro, quando acontecerem novos questionamentos. Às vezes eles nos surpreendem, às vezes as decisões depois se alteram completamente, mas normalmente existe uma linha que é mais ou menos seguida, tá? E aqui o ministro que era o ministro relator, que era o Marco Aurélio, entendia por uma situação um pouco diferente, tá? Mas o ministro Barroso acompanhou a divergência do ministro Alexandre de Moraes, porque aqui a discussão para se chegar nessa tese, gente, não tinha nada a ver com prazo determinado e indeterminado. A tese aqui era baseada nos requisitos para a estabilidade. Então, aquela velha história do conhecimento pelo empregador do estado gravídico da trabalhadora, se isso é ou não é relevante, se é uma questão objetiva, então o que importa é a confirmação da gravidez. E aí, em seguida, o que é essa confirmação da gravidez, afinal? É ela ter consciência de que ela estava grávida por um exame de sangue? Ela ter consciência por um exame de urina? Ou o simples fato dela provar que quando foi despedida estava grávida é suficiente? Então a discussão era essa, para chegar à interpretação mais favorável à trabalhadora possível. A tese fixada foi essa. A incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2º do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Ponto. Basta estar grávida. Então, a única prova necessária para a garantia de emprego ser nesses termos que eu falei para vocês anteriormente, o que se pretende garantir com a proteção constitucional, a única prova que tem que ser feita é da gravidez anterior à dispensa sem justa causa. E aí o ministro Barroso também fala sobre o assunto, o Alexandre de Moraes, então, é quem traz essa tese, quem fixa a tese é o ministro Alexandre de Moraes, e aí ele é seguido pelos demais ministros, e aqui vem sido unicamente, inclusive, o ministro Marco Aurélio, que era o relator. O ministro Marco Aurélio, ele queria que a tese ficasse assim: a gestante possui direito à estabilidade no emprego desde que o empregador tenha ciência em momento anterior ao da despedida imotivada do estado gravídico. Então, era uma questão subjetiva. O problema de você fixar a tese nesse sentido, e eu compreendo quem pense assim, o empregador não sabia, se ele soubesse, ele não tinha mandado ele embora e tal, às vezes nem ela sabia, então como é que é o direito? O direito é assim, o direito constitucional é assim, é o direito à proteção do bebê e da mãe, mesmo que ela ainda não saiba naquele momento que ela vai virar mãe. Então, isso está superado, tá? Então, não adianta esse assunto não adianta mais a gente abordar, porque essa questão do conhecimento ou não do empregador só vai ter relevância se tiver acusação de despedida discriminatória. Aí é relevante porque tem um pedido de dano moral, pode ter outros pedidos, mas se não, essa é uma questão que é irrelevante. A questão agora é objetiva, é o estado gravídico antes da despedida sem justa causa, da despedida chamada arbitrária aqui. E isso é importante, gente, porque eu sei que é muito difícil explicar, para quem é advogado, explicar para o cliente que é dono de pequena empresa principalmente, mas eu não sabia, por que ela não me disse, por que ela não veio, eu sei, é bem difícil. Aí tem que trabalhar as questões relacionadas à renúncia do direito, se chama de volta para trabalhar ou não, e esse tipo de coisa. Mas a prova em si é só da gravidez antes. E então, essa ciência do empregador, é uma matéria que restou totalmente superada. E aí, vou ler de novo a tese, tá? Ficou. A incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2º do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. É isso, tá? Com base nessa tese fixada, o ministro Alexandre Ramos, do TST, numa decisão de um recurso de revista, então, trouxe à baila um novo argumento para dizer o seguinte: há um conflito entre o inciso 3º da súmula 244 e a tese fixada pelo STF, devendo prevalecer o entendimento da tese fixada no STF. E quando eu li, eu pensei, eu não estou vendo, não vejo contrariedade, não vejo conflito, não vejo nada. Enfim, né, mas ele viu e ele é que é o ministro, né? Claro, e é ele que julga esse processo. Então, aqui o entendimento dele foi o seguinte: na extinção do contrato de trabalho por prazo determinado, não há ato de vontade do empregador de dispensa, e sim ajuste do fim por manifestação de vontade de ambas as partes. Vejam que, na verdade, isso é um retorno ao entendimento anterior, de que o contrato de trabalho por prazo determinado é incompatível com estabilidade no emprego, e é exatamente isso que ele diz, tá?
A meu juízo, não existe estabilidade provisória em contrato de experiência com reintegração ou indenização equivalente, visto que não há dispensa arbitrária nem por justa causa, mas sim término do contrato no dia estipulado pelos contratantes. E aí ele faz uma exposição que o contrato por prazo determinado tem como uma das espécies o contrato de experiência. Ele não faz aquela distinção que o STF tinha feito sobre a expectativa justa de que esse contrato se convole num contrato por prazo indeterminado, então teria um tratamento de acordo com aquilo que está lá no STF, naquela decisão lá em cima, gente, eu entendo até uma primeira vista que se faria até uma diferença entre o contrato por prazo determinado, os outros tipos, e o contrato de experiência, porque os contratos por safra, por colheita, pesca, ou seja, eles têm uma data para acabar baseada no próprio tipo de atividade econômica que exige aquele trabalho. Diferente do contrato de experiência, que é um contrato que tem como objetivo se transformar no prazo indeterminado, que é isso que o STF tinha falado. Então, que baseado na ideia de que a gente teria que teria que, naquela decisão, na decisão do TST sobre não do STF, né, na decisão do TST que trouxe a questão da trabalhadora temporária. Se você entender que o contrato por prazo determinado tem como uma das espécies o contrato de experiência, que tem como objetivo se transformar no prazo indeterminado, faz mais sentido para ele tenha a estabilidade da gestante do que por prazo determinado, não por datas, e sim por eventos, que é o caso de safra, por exemplo, é um evento que se encerra, então não há uma expectativa razoável da continuação do trabalho. Por isso, parecia que a distinção que viria, a impressão que eu tive é que a distinção que ia começar a acontecer seria essa: olha, no contrato de experiência, o normal é você continuar com a trabalhadora depois. Então, a não ser que que o término do contrato de experiência seja motivado, e aí pode ser motivado até por ela não corresponder às expectativas, não necessariamente por falta grave, mas por ela não corresponder às expectativas, não passar na experiência, se o simples fato de extinguir não seria suficiente. Tá? Então, por conta dessa expectativa de direito razoável, e que na temporária não teria, e que nos outros prazos determinados também não teria. Então, vejam, o que parece aqui? Não foi esse o entendimento, porque o ministro Alexandre diz justamente o contrário. Não, a experiência não tem nenhum sentido para ter reintegração, para ter estabilidade no emprego, não faz nenhum sentido, porque o fim está pré-determinado, então não há uma dispensa imotivada. Nessa linha, só haveria estabilidade quando haveria uma estabilidade durante o prazo determinado em relação à proibição de dispensa arbitrária durante o prazo. Então, se o contrato de experiência foi celebrado por 60 dias, no prazo de 60 dias, se a mulher engravidar, no prazo de 60 dias não pode haver a rescisão antecipada, porque seria uma despedida arbitrária. Mas não postergaria o contrato até o encerramento da previsão constitucional da garantia de emprego, nascimento e 5 meses após o parto, não estenderia. Seria apenas durante aquele prazo determinado. Então, em qualquer prazo determinado, então, se for celebrado um contrato de 1 ano, se dentro daquele 1 ano a mulher engravidar, não pode haver a despedida arbitrária através da extinção antecipada do contrato, salvo por falta grave, porque é uma dispensa motivada, ou no caso do pedido de demissão. E o que ele diz é isso, que o pedido de demissão é admitido, então o direito, ele não é, esse direito da estabilidade da mulher não é absoluto, porque admite a despedida por justa causa, admite o pedido de demissão, é um direito que pode ser até, no pedido de demissão não deixa de ser uma renúncia, que é algo que é bastante questionável, sobre a possibilidade da renúncia por não ser só direito da mãe, e sim direito do nascituro também. Mas o fato é que se aceita. Então, justamente por isso, ele diz que essa estabilidade destinada à gestante impõe a aplicação analógica do artigo 9.601, prevalecendo a garantia de emprego apenas durante a vigência do prazo determinado. E aí ele diz isso, que tem um conflito de teses, que é evidente que tem um conflito de teses, porque não há despedida, porque o 244, inciso 3º, parte de uma ideia que não foi a prevista na tese 497, na fixação do tema 497, que diz que a proteção, são 2 requisitos, a gravidez durante o contrato, ou seja, antes da despedida, e que essa despedida seja arbitrária. Então, o STF não abordou essa matéria, cabe ao TST abordar essa matéria, e o entendimento tem que ser adequado, o novo entendimento tem que ser adequado ao tema 497, estabelecendo então que nesse período, né, nesse contrato por prazo determinado não existe
para fins de estabilidade, a não ser dentro do próprio prazo determinado, mas excluiria o prazo determinado da estabilidade da gestante, porque o tema do STF, o tema 497, falaria expressamente em dispensa arbitrária e o fim do contrato não é uma dispensa arbitrária. Então, vejam, ele diz que é de clareza ofuscante aqui, porque elege como pressupostos da estabilidade a anterioridade do fator biológico da gravidez e a dispensa sem justa causa. Então, em outros casos de extinção do contrato, não teria a garantia. Tá? Essa decisão foi tomada por unanimidade na quarta turma. Então, vejam, a gente teve uma decisão lá do pleno em relação à assunção, ao incidente de assunção de competência em relação à trabalhadora temporária, em que não houve unanimidade, foi uma maioria, e aqui na quarta turma houve uma unanimidade para afastar também a trabalhadora no contrato por prazo determinado. Isso significa que pode haver uma tendência de mudança de entendimento e em breve podemos ter uma nova assunção, um novo incidente de assunção de competência, porque assim como ele está decidindo agora contra a súmula, ele está decidindo contra a súmula, ele está dizendo que a súmula não é mais adequada, mas isso é decidir contra a súmula. E ela não foi cancelada, ela não passou por nenhum processo de cancelamento. Então, ele está decidindo contra a súmula, a quarta turma votou com ele, então é unânime a decisão, e talvez isso acabe gerando um precedente dentro da quarta turma, e a quarta turma passa sempre a decidir assim, que é diferente de outras turmas. Talvez a primeira turma mude o entendimento, porque a primeira turma dizia que para temporária não se aplica mais para prazo determinado sim, entendendo que a temporária não é uma espécie de prazo determinado, e só para o prazo determinado é que aplicaria a estabilidade, principalmente se for contrato de experiência. E aí talvez a gente tenha até um conflito entre as duas turmas, exatamente nesse sentido, e esse assunto tenha que voltar para o pleno, ou não, ou nós vamos voltar a ter uma coisa que é sempre muito, eu sei que para quem trabalha com direito é muito difícil, a questão da segurança jurídica, que é ter decisões divergentes também nos níveis superiores, porque no primeiro grau e no segundo grau é sabida essa possibilidade do entendimento. Nas cortes superiores, né, no TST, no STF, é que se espera uma uniformização do entendimento, né? Nessa decisão, eu vou colocar depois aqui os números dos processos direitinho, tem a primeira parte do voto do ministro Alexandre Ramos, que é aqui de Santa Catarina, né? A primeira parte do voto do Alexandre é muito interessante, porque ele faz todo um histórico e conceitual, para alunos é excelente, uma parte conceitual dos contratos de trabalho, do contrato de emprego, de como pode ser o contrato, se ele pode se dar por prazo indeterminado, por prazo determinado, com uma didática super impressionante, assim, é muito boa essa parte conceitual introdutória. A questão que vem depois é de entendimento, mas a primeira parte do acórdão, ela é só de explicação mesmo, ela é técnica. E depois, a partir dessa explicação técnica, o entendimento dele baseado nessas novas premissas. Então vejam, tratei aqui de uma decisão de assunção de competência para tirar a trabalhadora temporária da estabilidade gestante. Depois, trouxe o tema 497, que estabeleceu os requisitos, então, para a estabilidade da gestante, e com base nesse tema 497, o entendimento novo da quarta turma recente, de que então, mesmo para qualquer prazo determinado, o encerramento do prazo, então se o contrato termina pelo seu prazo final, pelo seu termo final, e não por uma rescisão antecipada arbitrária do empregador, mas se for pelo termo final, não se aplica a estabilidade de emprego da gestante também. Era isso então. Espero que tenham gostado, convido mais uma vez para curtirem, compartilhar com quem vocês acham que vai aproveitar esse conteúdo e se inscreverem no canal, que a ideia é trazer sempre aqui análise de decisões. Obrigada, gente. Até a próxima.